Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Eu tenho sistematizado aqui um exemplo de condução de lavoura de milho. Quando eu saí da época da agronomia, na agronomia, e aí eu posso falar que 80, 90% dos cursos de agronomia do Brasil não colocam o estudante lá para dizer, ó, fulano, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai posicionar esse produto, você vai posicionar aquele, e você vai começar a ter uma cabeça mais sistematizada dos procedimentos. Eu posso falar. 90% das faculdades não tem isso. Então ela vai falar de um ponto específico. Fungicida, ó, tal fungicida vai controlar a mancha branca na cultura do milho. Beleza? E aí tá, o estudante ele sai com essa, muitas vezes sai com essa informação de determinado fungicida vai controlar a mancha branca. Determinado inseticida vai controlar a cigarrinha. Determinado inseticida controla melhor lagarto do cartucho em determinada dose. Beleza. Agora, se você for colocar numa sequência lógica, o que você vai fazer com diferentes situações, que aí pega muita gente. Eu sempre fiz assim. Então, Jonathan, aqui na minha região, eu sempre faço dessecação 15, 20 dias antes de plantar a cultura do milho. Eu utilizo glifosato e glufosinato, ou utilizo só glifosato com adjuvante, em 5 litros por hectare. Depois eu planto o milho, depois eu faço uma dessecação novamente com atrazina ou associado com algum outro produto. É uma opção, né? Só que aí a pessoa tem, vou colocar o caso aqui, né? Ela faz uma dessecação com glifosato, só que ela tem um azevém resistente a glifosato. E aí ela pega esse milho nos 20 primeiros dias, ali 20, 30 primeiros dias depois da emergência, com o azevém competindo com a cultura do milho. E aí você tem um período que não vai ter interferência quase. Porém, após aquele período, a planta do azevém começa a interferir no milho. Interferindo no milho, o que vai acontecer? Vai roubar luz, vai roubar água, vai roubar nutrientes e vai diminuir a produtividade. E aí o que você deveria fazer? Mudar o planejamento segundo a realidade daquela área. Sei lá, se você tem um azevém resistente, você sabe que é uma área de presença de azevém resistente, você vai fazer o quê? Você vai posicionar uma dessecação um pouco mais cedo, por exemplo, com cletodin, com aloxifop, com algum produto assim, para conseguir controlar essa gramínea resistente ao glifosato. Só que, o que acontece também? Existe muita receitinha de bolo. Então, você faz uma dessecação 20 dias antes de plantar ou 15 dias antes de plantar com glifosato, com glufosinato e com óleo mineral. E aí, depois você tem o plantio, você vai utilizar 7 sacos por hectare do 8-20-15. Depois você vai utilizar, sei lá, 8 sacos por hectare de ureia em V3 e acabou o jogo. Quando você tem isso como uma receitinha de bolo muito sistematizada, o que acontece? A chance de você perder dinheiro é muito alta. Como a gente está falando em um ano, principalmente para quem trabalha com milho grão ou trabalha com uma cultura de uma margem mais apertada, o que vai acontecer? Se trabalhando nessa receitinha de bolo, é muito fácil de você gastar, às vezes, 500, 800, R$1.000 a mais por hectare e acabar perdendo uma lucratividade potencial que você teria. Vocês vão ver um caso que nós fizemos essa semana, uma recomendação para um produtor, tá? Que a gente imagina que em cada talhão dele, para soja, tá? Ele consiga, pasmem, uns 15 a 20 mil reais por talhão de economia. Só não é por trocar fertilizante, não. Não é para colocar fertilizante especial. É para colocar o que o solo dele tá pedindo. E vocês vão ver alguns gráficos e vocês vão entender o que eu tô falando também, porque não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Ah, John, você tá inventando isso aí, pô. Não. Tem toda uma lógica por trás de determinados procedimentos. Mas eu coloquei aqui um exemplo do que a gente poderia fazer. Uma dessecação aos 20 dias, posso fazer só com um herbicida ou posso associar alguns herbicidas, dependendo do caso, dependendo da situação. Posso associar também com inseticida. Sei lá, você tem uma população alta ali de percevejos, pode
Colocar um inseticida também para acabar com aquele problema. No plantio, coloquei aqui tratamento de semente com fungicida, com inseticida. Qual que vai ser o foco do TS, do tratamento de sementes? Vai ser em lagarta, vai ser em cigarrinha? Tem uma diferencinha aí. Tem uma diferencinha. Cigarrinha do milho. Se for em cigarrinha, determinados produtos e uma dose um pouco mais alta. Depois, quais procedimentos você vai fazer ao longo do ciclo? E eu gosto que se coloque realmente assim numa escala de passo a passo. Em V3 você vai fazer isso, depois em V5 você vai fazer isso, em V8 você vai fazer isso. E aí, ao longo do ciclo, você vai vendo se precisa ou não. Tá? Inclusive, dose de nitrogênio, isso é muito comum, né? Dose de nitrogênio, eu posso ir ajustando ao longo do ciclo. Sei lá, fiz a primeira mão de ureia. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Fiz a primeira mão de ureia e aí choveu demais. Você pode fazer o quê? Uma parte desse nitrogênio pode ter sido perdido por escoamento superficial, pode ser perdido por erosão, etc, etc. Pode ser perdido esse nitrogênio. E aí você vai fazer o quê? Na próxima mão de ureia, você vai pesar um pouquinho mais. Ou aumentar 20%. E aí o que você vai fazer? Também vai variar. Vou colocar um outro exemplo prático aqui para vocês. Galera, exemplo prático. Se eu tenho um ano de alta pressão populacional de cigarrinha que causa enfesamento, complexo de enfesamento, pode ser que seja necessário de VE até V8 aproximadamente, fazer uma intervenção com inseticida a cada 7 dias. Às vezes até menos do que isso, porque é muito difícil o controle populacional de cigarrinha. Né? Mas pode ser também que você pegue, aqui no último ano foi assim, no último ano a gente não teve problema com cigarrinha no verão, tivemos algum problema com cigarrinha na segunda safra, no milho plantado em janeiro e fevereiro. Agora, são coisas diferentes, então se no verão não tinha pressão populacional, eu não precisaria me ficar desesperado, ficar aplicando a cada 7 dias ou a cada 10 dias, se não tinha o vetor, não tinha a cigarrinha. E aí eu poderia espaçar mais, ou passar só com 2 aplicações de inseticida, 3 aplicações de inseticida, a mesma coisa o fungicida. Eu tenho materiais no verão aqui para a região sul que eu não preciso fazer praticamente nenhuma intervenção com fungicida. Mais rústicos. Tenho materiais mais novos que estão saindo agora no mercado que tem uma sensibilidade muito maior. Aí eu tenho que entrar, não tem jeito. E aí você pode colocar, por exemplo, um boro em pré-pendoamento, um sulfato ou um nitrato de magnésio também em pré-pendoamento, que nós estamos vendo resultados positivos também com isso, com sulfato de magnésio, com nitrato de magnésio, né? Por exemplo, cultura do milho aqui, ó. Eu posso colocar em V10, vamos colocar assim em V10, que é a última entrada do trator. 400 gramas por hectare de sulfato de magnésio. O que o magnésio faz para a planta? Depois a gente vai ver mais para o final aqui na pauta de hoje, que o magnésio ele é o átomo central da molécula de clorofila. O que faz a clorofila, galera? Vocês sabem o que faz a clorofila? Ela dá coloração verde na folha, verde, e participa de uma série de processos da fotossíntese. Então, faltou clorofila, você vai ter o quê? Planta com uma coloração mais pálida, menos clorofila, menor taxa fotossintética. Se você faz um manejo de magnésio também via foliar e que acaba não sendo caro, tá? Não acaba sendo caro. Você pode ter um incremento de produtividade de 10, 15% e compensar essa utilização, por mais que no teu solo você tenha níveis médios adequados de magnésio. Principalmente se tu trabalha com uma cultura, aliás, tu trabalha com milho, né? De um híbrido de alta tecnologia, pode ser que acabe se justificando muito mais isso. Né? Acabe se justificando muito mais isso. Por isso nós temos inclusive uma ideia de no futuro fazer um software. E o que vai ser esse software? Você vai ter uma figura como essa aqui. E aí você vai cadastrando produtos em cada fase. Você vai chegar aqui, ó, vai cadastrar quanto que você colocou aqui. Ah, aqui eu coloquei, Jonathan, glifosato mais glufosinato de amônio e coloquei mais 1 litro de óleo mineral.
E aí você coloca, paguei tanto, 20 dias de dessecação. Depois aqui você utilizou qual híbrido? Você vai cadastrar aqui, você vai estar tudo certinho, vai colocar aqui, ó, eu tinha 20 hectares. E aí no final o produtor vai conseguir ter uma ideia do quanto que ele produziu e de quanto que ele gastou.